Bom dia! Vamos começar mais um milagre da manhã. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profunda e lentamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça sua barriga expandir enquanto inspira. Inspire pelo nariz lentamente, contando até 3. Segure o ar, contando até 3. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca, contando até 3. 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Esteja ciente de que, quando tenta acalmar a sua mente, pensamentos ainda virão. Apenas os reconheça e deixe-os ir embora. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Vá aos poucos, sem esforço, deixando os pensamentos para trás. Mergulhe em si mesmo, no aqui e agora. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Continue a seguir sua respiração. Imagine estar inspirando energia positiva, amorosa, tranquila e expirando todas as suas preocupações e estresse. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire. Inspire paz, segure o ar. 2, 3. Expire tristeza. Inspire amor. Segure o ar. 2, 3. Expire mágoa. Inspire saúde. Segure o ar. 2, 3. Expire doença. Inspire confiança. Segure o ar. 2, 3. Expire insegurança. Inspire fé. Segure o ar. 2, 3. Expire raiva. Inspire alegria. Segure o ar. 2, 3. Expire depressão. Continue respirando lentamente. Puxe o ar pelo nariz. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Expire o ar pela boca. 2, 3. Agora, bem devagar, comece a mexer as pontas dos dedos das mãos. Comece a mexer os dedos dos pés. Comece a escutar os sons em volta de você. E vamos partir para a nossa próxima etapa. Você vai continuar com os olhos fechados, apenas escutando com bastante atenção. Nós vamos começar a nossa próxima etapa, são as afirmações positivas.
Vamos lá? Neste preciso momento, você está aproveitando ou não a sua vida? Os seus pensamentos criam o modo como você se sente no seu corpo nesse momento. Treine-se para ter pensamentos que façam com que você se sinta bem. Dessa forma, sua vida será sempre criada a partir da alegria e com alegria. A alegria traz sempre mais motivos para ficarmos contentes. Estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. Eu liberto-me do medo e das hesitações e da vida turbulenta. Agora a minha vida é simples e fácil para mim. Crio para mim um mundo sem estresse. Relaxo todos os músculos do pescoço e liberto a tensão dos meus ombros. Inspiro e expiro lentamente, ficando mais relaxado à medida que respiro. Sou uma pessoa capaz e posso lidar com qualquer situação que surja. Sou equilibrado e centrado. Sinto-me mais seguro a cada dia. Tenho um temperamento calmo e sou emocionalmente equilibrado. Sinto-me bem comigo mesmo e com as outras pessoas. Estou seguro ao expressar os meus sentimentos. Posso manter a serenidade em qualquer situação. Tenho um relacionamento fabuloso com os amigos, com os membros da família e colegas de trabalho. Eles todos gostam de mim. Estou bem com as minhas finanças. Posso pagar sempre as minhas contas dentro dos prazos. A figura financeira deixa-me tranquilo em relação ao futuro. Vivo numa atmosfera de amor em casa e no trabalho. Confio em mim para lidar com qualquer problema que surja durante o dia. Sei que o estresse é apenas medo. Liberto-me agora de todos os medos. Liberto-me dos meus medos infantis. Sou uma pessoa segura e capaz. Eu sou segura, eu estou segura e eu permaneço segura. Quando sinto qualquer tensão, lembro-me de relaxar todos os músculos e órgãos do meu corpo. Liberto-me de toda a negatividade que existe no meu corpo e na minha mente. Estou fazendo mudanças positivas em todas as áreas da minha vida. Tenho força para manter a calma diante das mudanças. Quanto mais eu cresço. Não importa a idade que tenha, posso sempre aprender mais e faço isso com confiança. Medito regular desta prática. Fecho os olhos, tenho pensamentos positivos, inspiro e expiro bondade. Tenho força para manter a calma diante das mudanças. Agora é o nosso momento de visualização.
Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? A fascinante construção do eu. Há 4 tipos de solidão psicológica, sociológica e filosófica. 2 estão ligados ao estado de abandono: a solidão em que os outros nos abandonam e a solidão em que nós mesmos nos abandonamos. E os outros 2 tipos de solidão estão relacionados à natureza dos pensamentos dialéticos e antidialéticos. A solidão social da consciência virtual e a solidão intrapsíquica da consciência virtual. O primeiro tipo de solidão advém da dor de ser abandonado por amigos, colegas, parentes, parceiros, filhos. Essa solidão é intensa e cálida, e embora ocorra a partir do comportamento dos outros, é sempre construída, em última instância, por nós mesmos. Sentir-se excluído, preterido, colocado em segundo plano, asfixia o prazer de viver. Doar-se e não ter o retorno, amar e não ser correspondido, se entregar e ser traído, são experiências que confeccionam uma dor emocional dramática, principalmente se o eu se colocar como vítima, como o mais desprivilegiado dos seres. Há mulheres que têm seu parceiro como um deus. Perdê-lo é como perder o ar que respiram e o sentido que impede sua existência. Um eu autônomo, ainda que sofra o drama da solidão social, jamais gravita na órbita dos outros, jamais perde sua liberdade em função de algum abandono. A segunda trata da solidão do autoabandono. É a solidão do eu que desiste de si mesmo, que se entrega ao seu pessimismo, conformismo, morbidez, humor depressivo, fobia social, agorafobia, obsessão, impulsividade, timidez grave. Essa solidão é muito mais angustiante do que a social e pode ser um estágio mais avançado dela. Se o mundo me abandona, mas eu não me abandono, a solidão é suportável. Mas se as pessoas me rejeitam e eu também me desprezo, a solidão é intolerável. Pessoas cronicamente deprimidas podem se autoabandonar por acreditar que estão condenadas a viver miseravelmente, que jamais resgatarão o prazer de um viver estável e duradouro. Do mesmo modo, pacientes portadores de síndrome do pânico, anorexia nervosa, transtorno obsessivo, farmacodependência e outros transtornos que se arrastam durante anos poderão entrar na esfera da inércia e se autoabandonar. Há pessoas que têm 2 ou 3 fracassos profissionais e se abandonam. Acham-se incapazes e programados para o derrotismo. Há outras que passaram por uma sequência enorme de fracassos, mas não desistiram dos seus sonhos, nem chafurdaram na lama do conformismo. O eu que se autoabandona tem crenças terríveis e falsas, entre as quais a de que esgotou o leque de tentativas de superar seus conflitos e não encontrará dias felizes. A pior doença não é a doença do doente, mas o eu do doente. Por mais grave e crônica que seja uma doença, o eu tem potencial para reeditar o filme do inconsciente, reorganizar as janelas traumáticas poderosas e reescrever sua história. O terceiro tipo de solidão trata-se de uma experiência mais íntima, incompreensível e impactante. É a solidão da consciência virtual. Como comentei, entre nós e o mundo social e físico, existe um espaço insuperável. Vivemos em mundos paralelos que se comunicam virtualmente. Por que o Homo sapiens desenvolveu o ato de beijar? Porque ele descobriu
intuitivamente que os beijos vencem a barreira da virtualidade e nos colocam diretamente em contato uns com os outros. Ao longo das gerações, mudam-se as roupas, a maneira de falar, de se expressar, de interpretar. Mas o beijo, esse ato antiguíssimo, jamais caiu ou cairá em desuso. Os beijos, os abraços, os toques, as carícias e as relações sexuais rompem a barreira da virtualidade dos pensamentos conscientes e nos colocam em contato físico direto com as pessoas. A consciência de que pensamos e somos um ser único no teatro da existência é a maior conquista da mente humana. Mas essa consciência, por ser virtual, nos afastou de tudo e de todos. O pensamento virtual, por um lado, libertou o nosso raciocínio e o nosso imaginário. Por isso, podemos sonhar, criar personagens, imaginar o futuro, mas, por outro, nos colocou numa tremenda solidão. Todas as relações que construímos ou criamos em nosso psiquismo têm por objetivo superar a solidão paradoxal da consciência virtual. De acordo com a teoria da inteligência multifocal, o ser humano não é um ser social apenas porque ele é educado para sê-lo, pelas necessidades afetivas de cooperação e sobrevivência, nem somente pelo pool de experiências arquivadas no córtex cerebral, ao longo do processo de formação da personalidade, mas sim pela ansiedade vital intrínseca e inconsciente de romper o cárcere da virtualidade da consciência. Pessoas casam-se e separam-se diversas vezes, mas não deixam de fazer uma nova tentativa de se relacionar. Que ser humano é esse que sabe que construir relações lhe dá muitas dores de cabeça, mas ainda assim nunca deixa de construí-las? Compreender as causas dessa solidão é um raciocínio complexo, multifocal, indutivo, abstrato. Reis precisam de bajuladores e bajuladores precisam de reis. É desgastante frequentar estádios, clubes, cidades superpopulosos, mas isso movimenta a emoção e dá prazer. Os adolescentes se atritam e as crianças se engalfinham, mas vivem frequentemente grudadas umas às outras. O excesso de atividade, de informação, de consumo pode expandir excessivamente os níveis de ansiedade, que por sua vez expande a insatisfação gerada pela solidão da consciência virtual. Relaciona-se muito, mas se tem migalhas de prazer. Quem gerencia seus pensamentos, dialoga, abraça, elogia, se doa, brinca, tem muito mais possibilidades de superar a solidão social da consciência virtual e, consequentemente, tem mais habilidade de superar a solidão social gerada pelas decepções, perdas, rejeições, traições e abandonos. Quem não exige muito dos outros nem de si mesmo, tem muito mais versatilidade e relaxamento nesse processo. De outro lado, quem fica ensimesmado, isolado, entrincheirado em sua insegurança, com medo de falar de si mesmo, com dificuldade de se entregar e dividir seus sentimentos, pode viver em níveis mais dolorosos da solidão da consciência virtual. Mas há exceções, em especial se tais pessoas amarem as artes, a escrita, a música, enfim, se tiverem atividades que compensem as trocas sociais. Escritores, por mais incomum que sejam, libertam seu imaginário não apenas para construir protagonistas de suas tramas, mas também para entreter com sua própria história. Samuel Beckett era antissocial, mas seus personagens e a projeção do seu próprio eu nesses personagens, de alguma forma, o socializavam. Essa fascinante e inimaginável solidão faz com que nosso eu simplesmente não consiga viver só. Um processo maravilhoso e completamente
inconsciente. É a primeira vez que toco nessa produção de conhecimento. Desenvolvi-a sistematicamente há mais de 15 anos e, por ser difícil traduzi-la, só agora no meu 30º livro a abordo. No tópico seguinte, discorrerei sobre o quarto tipo de solidão, a solidão virtual do eu. Vimos que a consciência virtual produz a solidão social e uma procura desesperada pelo outro. Agora precisamos ver que ela também produz a solidão do eu em relação a si mesmo. A solidão do eu. A consciência virtual não apenas nos distancia irremediavelmente do mundo em que estamos, mas também do mundo que somos. Tudo o que pensamos sobre nós mesmos é um sistema que conceitua, define e tenta caracterizar-nos, mas nunca alcança a nossa realidade intrínseca. Em destaque, a emoção. O eu está virtualmente distante das pessoas que o circundam, mas quando usa o pensamento para pensar em si mesmo, também o está. Esse é o quarto tipo de solidão enfrentado pelo Homo sapiens. Essa espécie incrivelmente complexa e dramaticamente solitária. Apesar de todas as consequências, felizmente somos assim. O pensamento consciente é virtual, mas a emoção é real, substancial, concreta. Não importa como a pensamos e interpretamos, ela é sempre real, sentida, vivida, experimentada. Uma pessoa pode ser um brilhante psicólogo ou psiquiatra, pode analisar com critério a maturidade, seus medos, alegrias, dinâmica emocional, mas nunca seus pensamentos alcançarão a sua realidade emocional. Pode pesquisar os fenômenos que constroem os próprios pensamentos, esquadrinhar a história da formação da sua personalidade e mapear todas as suas janelas e zonas traumáticas, mas haverá sempre um antiespaço entre seu pensamento e sua essência. Entre o que somos e o que pensamos, há uma barreira virtual paradoxal. Estamos próximos e infinitamente distantes de nós mesmos. Mas isso não é angustiante? Depende. Sem o anti-espaço produzido entre o pensar e o ser, entre o eu e sua essência, não teríamos uma ansiedade virtual que é saudável, normal e fundamental para movimentar a construção de pensamentos essenciais, dialéticos, imagens mentais, emoções. Sem essa ansiedade primordial, não seríamos eternos buscadores de nossas origens. Sem ela, não teríamos sede do conhecimento, não desenvolveríamos um raciocínio abstrato, não nos introduziríamos. Os astrônomos procuram a origem do universo. Os biólogos pesquisam os genes para procurar a origem das células. Os químicos procuram as partículas subatômicas. Os psicólogos procuram a origem do processo de formação da personalidade. Os ateus procuram teses para explicar a origem da vida. Os religiosos procuram Deus para explicar a origem da existência. Quem controla essa busca ansiosa? Ninguém. O ser humano vive uma busca incansável de si mesmo e de suas origens, e isso é uma inevitabilidade e não um sinal de fragilidade. Dentre todas as causas que poderiam explicar essa busca pelas origens, a fundamental é que há um antiespaço entre a consciência virtual e o mundo em que ela conscientiza, entre o pensamento e o objeto pensado. O eu essencial, real, concreto, mas entende o mundo e se entende, interpreta o universo social e o universo psíquico, por meio do pensamento virtual, o que cria um antiespaço e gera uma fascinante e necessária ansiedade vital. Mas essa ansiedade vital, se não for gerenciada pelo eu, assume contornos doentios.
A ansiedade vital só entra nos patamares doentios quando nos entulhamos com os excessos. Excesso de preocupação, de informação, de atividade, de pensamentos sobre o futuro, de ruminação do passado, de supervalorização do que os outros pensam de nós, de necessidade de estar em evidência social. Infelizmente, a sociedade dos excessos nos conduziu a desenvolver uma ansiedade coletiva doentia. O anormal é beber na fonte da tranquilidade e o normal na fonte da ansiedade. Muitos sentem um vazio existencial inexplicável, mesmo sendo reconhecidos socialmente ou estando debaixo dos holofotes da mídia. Outros não se sentem realizados, mesmo sendo muito produtivos. Milhões de jovens insatisfeitos em seu psiquismo projetam essa insatisfação num consumismo desesperador. Quanto mais consomem, menos prazeres têm. Mulheres, mesmo estando dentro do padrão tirânico de beleza imposto pela mídia, sempre colocam defeitos no próprio corpo. Há muitas pessoas que se sentem solitárias, mesmo em meio a multidões, aplausos, assédio, brilho social. E não conseguem entender por que se sentem assim. O problema não é só a solidão social, paradoxal da consciência virtual, mas a solidão intrapsíquica paradoxal da consciência virtual. O mapeamento analítico de sua história não detecta traumas, conflitos, janelas killer que justifiquem sua penetrante solidão. Eles procuram fora o que deveria ser encontrado dentro de si. Não usam a solidão da consciência virtual a seu favor. Não se procuram com inteligência. Não tornam seu eu um engenheiro criativo de ideias e autodiálogos, capazes de nutrir uma relação poética e romântica consigo mesmo. Infelizmente, essa é mais uma das funções vitais do eu que não é lapidada e educada no sistema educacional. Como vimos, um eu mal construído pode desenvolver uma introspecção doentia, mórbida, pessimista, autopunitiva, não contemplativa. Para auxiliar o eu nessa magna tarefa de superar a barreira da virtualidade, a buscar a si mesmo e vivenciar o prazer, entra em cena um complexo fenômeno inconsciente, o autofluxo. Como comentei, o fenômeno do autofluxo é um diretor coadjuvante que mantém o fluxo contínuo de construções psíquicas desde a aurora da vida fetal. Produz milhares de pensamentos e imagens mentais diárias. E um dos grandes objetivos é aliviar a solidão do eu, entretê-lo, distraí-lo, envolvê-lo. Sem esse fenômeno, provavelmente, a solidão ultrapsíquica da consciência virtual geraria uma depressão coletiva na espécie humana. O eu não é suficiente para produzir um rico filme mental, para supri-lo de prazer, alegria e satisfação. Assim como buscamos fontes de lazer, como esporte, música, literatura, cinema, há uma fonte intrapsíquica excelente gerada pelo fenômeno do autofluxo. Esse fenômeno lê a MUC e a ME inúmeras vezes por dia, nos levando a dar inúmeros passeios pelo passado e pelo futuro. Quantas vezes o eu fica impressionado com esses passeios e se pergunta: de onde saíram essas imagens e pensamentos? Na realidade, vieram da ação do fenômeno do autofluxo. Alguns viajam tanto que não se fixam no presente. Você conhece pessoas que ficam 10 minutos ou mais ouvindo outras pessoas, mas no fundo não escutaram nada? Se o fenômeno do autofluxo falha, seja por pensar excessivamente, gerando a síndrome do pensamento acelerado, ou por produzir pensamentos pessimistas, mórbidos, autopunições, autocobranças, enfim, por não produzir pensamentos e imagens mentais prazerosas, sentimos angústia, ansiedade, inquietação e vazio existencial, não poucas vezes inexplicáveis.
Do mesmo modo, quando o eu não qualifica ou gerencia os pensamentos e emoções que ele mesmo produz, pode se tornar vítima desses construtos. O eu necessita do alto fluxo como a maior fonte de entretenimento humano. Mesmo quando dormimos, esse fenômeno produz um incrível roteiro dos sonhos. Cada sonho é uma história. Quem liberta adequadamente e nutre o fenômeno do alto fluxo vive uma grande aventura, uma existência saturada de sabor, imaginação, criatividade. O que os bebês ficam fazendo com seus olhares fixos? Libertando seu imaginário através da ação do alto fluxo. Por que as crianças têm curiosidade? Por que os poetas fazem suas poesias? Não apenas para discorrer sobre nuances, para se aproximar de um modo diferente do mundo, mas também de si mesmos. Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!